Ô, 10, tá triste por quê, mano? Ah, as férias estão acabando, né, 10? Ah, mas, pô, deu pra descansar, deu pra relaxar, deu pra ler bastante. Eu mesmo li um negócio da hora aqui, ó. Eu li, meu, Jeep. Pô, 10, você relaxou tanto que você tá falando até errado, hein? É gibi. Olá, caríssimos amigos do Rebu. Cá estamos para mais um Rebu e cerveja. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre aquele que mandou os filhos para a puta que pariu. Não, estou falando aqui do Jeep, né? A gente falou aí no começo, Gibizão do italiano, né? A terra dos filhos do grandíssimo Jeep. Então, o Né? vídeo do Rebu e Cerveja hoje é sobre esse quadrinho aí da Veneta. E a gente começa aí, claro, fazendo uma breve sinopse do autor para vocês. Manda lá, 10. É isso aí. Bem, o Jeep aí, né, é o apelido, na verdade, de um italiano aí, né, chamado Gian Afonso Patinotti, né, o Jeep, Tem que fazer certo? Ele é um dos mais... Hã? Tem que mandar um Gian Afonso Patinotti. É, Gian Afonso Patinotti, o Jeep, né? Isso. E ele é um dos ele é um dos mais importantes aí quadrinistas italianos da atualidade. Eu mesmo não conheço muitos quadrinistas italianos, então para mim ele é o mais importante, né, dos que eu conheço. Porque eu só conheço ele, né? E ele nasceu aí Não, cara. em 1962 na cidade de Pisa, né? Aquela mesma cidade onde tem a Torre de Pisa, né? Que é aquela torre caidinha lá, certo? E ele publicou aí na sua carreira cerca de mais de 10 livros, né? Chegou a ganhar, inclusive, alguns prêmios com esses livros. E uma coisa bem interessante do Deep, né? É que ele é fundador de uma produtora de vídeo que também produz, além de produzir filmes, né, também produz animações e, além de tudo, né, o Jeep também é diretor de cinema. Né? Ele já dirigiu aí, por exemplo, dois longas-metragens, né? Um deles chamado O Último Homem na Terra, né? E também um outro que é chamado de O Jovem Fã, que esse filme aí é bem legal, né? Que ele é um filme que ele conta uma história mais ou menos fictícia, é como se fosse um documentário misturado com ficção ao mesmo tempo, que o Jeep ele vai contar a história de um cara que ele recebia umas cartas desse cara, onde o cara falava que amava as obras dele e etc, que o cara era muito fã dele, que era fã dele há tanto tempo, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando ele vai atrás dessa pessoa para ele descobrir quem que essa pessoa é, ele descobre que esse cara ele fazia a mesma coisa com vários outros artistas, né? Então ele era fã de todo mundo, né? Há muito tempo também, e aí ele se sente uma pessoa um pouco menos especial. E outra coisa que é bem bacana de falar, né, é que o Deep ele escreveu aí o nosso quadrinho de hoje, o Filho, a Terra dos Filhos, né? Eu sempre falo Filhos da Terra porque tem um bairro aqui perto com esse nome, né? É Mas é mesmo? a Terra dos Filhos, né? É, E esse quadrinho ele também virou filme, né? Filme cujo roteiro é do próprio Jeep, né? E aí a gente estava até comentando, né, um quadrinho que é bastante cinematográfico, né? Ele daria ao contrário daquele que a gente falou do Maus, que é um quadrinho que a gente acha que uma adaptação ela poderia sair meio, né, bagunçada por causa daquela questão dos animais e também porque a própria dinâmica do quadrinho ela não sugere, né, um filme, né, sei lá, pelo menos acho que na nossa cabeça a gente concordou com isso, né? O mouse ele usa tantos recursos que são próprios da Da linguagem dos HQ. quadrinhos que a transposição para uma outra linguagem acabaria fazendo
com que a obra perdesse muito da sua produção de significado, né? Uhum. Aqui não, né? Aqui é mais, acho que é mais pelo fato dele ser também diretor de Sim, cinema, isso sim. funciona meio como um storyteller, assim. É storyboard, Isso, storyboard, storyteller. tá? Storyteller é quem conta a história. Exatamente, Isso, né? storyboard, storyboard. Enfim, né? E aí o Deep, então, é esse cara aí, né? Um quadrinista aí, nascido em 1962, né? Que além de quadrinista, ele é também, né, diretor de cinema, né? Agora, Rômulo, conta pra gente aí um pouquinho da Olha, história, né, bom, do Terra dos Filhos aí, né? Passa aí pra gente uma sim. breve sinopse. Bom, vamos para a sinopse então da obra. Então, A Terra dos Filhos conta aqui uma história dentro de um universo distópico, pós-apocalíptico, né? Onde um cataclismo levou ali o mundo para uma realidade absolutamente desoladora. E aí a gente acompanha, né, um homem que sobreviveu a esse cataclismo e decidiu criar os seus dois filhos, né? Ele então vive só com seus dois filhos, numa espécie de palafita ali, né? Uma casa ali no meio do mar, de um lago, sei lá. E para que aqueles filhos cresçam nesse universo e consigam sobreviver, ele literalmente, né, cria duas bestas feras ali por meio de uma pedagogia da crueldade, quase, né? Sim, Que o cara ele decide então criar os dois filhos para que eles cresçam empedernidos e se tornem de fato brutais, porque é aquilo que é necessário para viver dentro daquela nova realidade. E a gente vai acompanhando então a história desses dois irmãos, né? Um irmão mais velho que é um pouco mais obediente ao pai, que é um pouco mais paciente, é um pouco mais tranquilo, e o irmão mais novo que é um porra louca completo, né? E esses dois irmãos, então, eles estão tentando ali entender o que é esse pai e, sobretudo, o que é uma coisa específica que o pai faz, que é escrever em um diário, né? E aí, pelo fato do pai ele não querer que os filhos eles passem por qualquer tipo de processo civilizatório para que eles possam, de fato, serem duas pessoas que vão fazer aquilo que é necessário fazer para sobreviver ali dentro, né? Ele também não ensina aos seus filhos a ler e escrever, né? Enfim, não vou dar spoiler aqui, né? Não sei se tem uma publicação tem algum tempo, mas enfim, eu sei que vai chegar um momento que esses dois meninos, né, eles vão acabar tomando posse do caderno do pai, onde eles escrevem, onde ele escreve, perdão, né, a sua vida ali, né, onde ele relata a sua vida, e eles vão tentar descobrir o que está escrito ali, né? sim. E aí a história gira um pouco em torno disso, e aí tem alguns recursos assim que são bem interessantes de serem vistos, né? Por exemplo, é bem interessante quando eles pegam o caderno pela primeira vez, ó, e aí, tá vendo? Tem essa aparência. Consegue ler isso aqui? Consegue ler isso aqui, Sim. Dez? Não, eu Consegue ler não. o que está Eu não sei escrito? nem italiano, né? Então, Não, mas tá em português, tá? Mesmo se você tivesse em português, você acha que você conseguiria ler? não tá nem em É italiano. assim que os analfabetos se sentem, né? Então a gente Uhum. tem aí uma impressão, né? A câmera vai para a primeira pessoa ali, bem interessante. E a gente tem essa sensação do que é ser analfabeto, né? Porque os dois meninos são analfabetos, eles só veem um monte de rabisco. Na verdade, Sim, o que não é o que tinha ali, mas sim aquilo que eles veem. Então, é como se a gente estivesse entrando na subjetividade do personagem e enxergando ali um monte de rabiscos, porque eles também não sabem ler. Isso é bem legal. Bom, e aí tem algumas coisas, por exemplo, isso não é nenhum spoiler, né? Dizer que eles pegam o caderno em algum momento e tal. É interessante também uma outra coisa, né? Porque o início da narrativa mostra já os dois garotos indo meio que caçar e eles pegam um bicho e matam um bicho. Aí a gente vai ver que é um cachorro, né? Que eles acabaram de matar de forma brutal. Então ali a gente já fica meio assim, eita, né? Porra, mataram um cachorro, cara. Então é uma maneira do quê? Do autor mostrar pra gente que os protocolos civilizatórios que
regiam os comportamentos, né, ou que pelo menos regem os comportamentos da nossa sociedade ocidental, eles caíram por terra, né? Cachorro já sim. não é mais um animal de estimação, ele é objeto de caça, né? E é legal que a gente consegue ver através de alguns mecanismos assim, né? Como, por exemplo, essa própria questão da escrita que você está falando, né? Ou, por exemplo, o momento em que eles acham Os corpos. os corpos, né, no chão, quer dizer, dentro do lago, né? Eles vão caçar, eles vão pescar com uma dinamite, né? Aí eles fazem aquele processo de jogar dinamite dentro d'água para explodir, aí saírem os peixes. E aí o próprio pai depois ele fala, né, que nem era para tocar nos corpos e nem para também pescar, porque os corpos ali, os peixes, eles estariam contaminados. Então a gente percebe Que que esse alguma cataclisma aí que destruiu a levou. humanidade, né, ele tem pouco tempo de duração. E pode ter sido uma doença, alguma coisa assim. Sim, é. A gente não Mas sabe ele muito tem, o que é. mas ele tem pouco tempo de duração, né? Ele não Sim, sim. tem. Pelo menos ali a idade do filho mais novo, né? Sim, A mãe dele morre, ele não se lembra. Agora, já o mais velho, ele se lembra. Ele, inclusive, o mais velho, ele se lembra um pouco como era a vida antes, né? antes, Então, é. por isso que também ele é um pouco mais tranquilo, ele é um pouco menos embrutecido, né? O mais Sim, novo, ele sim, é um porra louca completo, né? Um cara que é realmente criado aí, sempre foi criado na base da porrada por esse pai, que, enfim, que tá fazendo aquela pedagogia da massa de pão, né? Que para crescer sim, tem que sovar. E aí sim, ele desce a sova na molecada. Mas então, exatamente. no contexto geral, é um pouco isso. O traço, né? Vou falar rapidinho aqui só do traço. Ele é um traço sujão, assim, né? Meio que parece feito a caneta, mas ao mesmo tempo muito bonito. Então, o traço ele combina muito com a história, né? Porque é um ambiente sujo, é um ambiente da mais profunda degradação e é um completo todo em PB, né? Todo em preto e branco. Sim, E se você gosta assim de filmes como Mad Max, Massacre da Serra Elétrica, enfim, que tem esse ambiente, né, de destruição, caos e angústia, né? sim. E também de violência mesmo, né? Ele é um quadrinho muito violento. Você vai curtir aqui a história, né? Vai gostar dessa distopia. Então, em linhas gerais, para também não dar nenhum tipo de spoiler, essa é a sinopse, né? Basicamente essa história que você vai encontrar dentro do Terra dos Filhos. Certo. Aí, como de costume, né, Rômulo, a gente vai aqui passar só um pouquinho, né, da questão do contexto histórico da história, né, da confecção. Aí o quadrinho ele foi lançado mais ou menos por volta de 2015, 2016, né? Foi lançado em 2016, né, mas foi elaborado aí entre esses períodos aí, né, o período de 2010 em diante. E a gente consegue reparar nesse quadrinho, ele não tem assim nenhuma questão muito direta, né, colocada em relação ao período histórico, mas a gente consegue perceber duas coisas, né? A primeira coisa é essa preocupação, né, com a questão ambiental, onde a gente tem cada vez mais aí problemas, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, na verdade a gente está gravando um vídeo 2 dias antes da gente lançar ele, né? Hoje é segunda-feira, quinta-feira que vocês estão vendo esse vídeo, né? No dia 20 ou 29, né? Que a galera vai ver. Hoje é dia 26, né? De julho. Então, quase na mesma época, a gente está vendo, né? A enchente na China, enchente na Bélgica, na Alemanha, né? São três aí grandes eventos relacionados com questões ambientais aí que estão alertando, principalmente para essa questão do aquecimento global, né?
alguma coisa mais ou menos parecida com isso. E também alguma coisa também um pouco relacionada aí com a onda conservadora, né, que tomou aí os últimos anos de 2010 para cá, até porque dando uma continuidade aí na sinopse da história que o Romulo não contou, depois que esses meninos eles acabam conseguindo, eles roubam o caderno do pai, né? Eles vão em busca de alguma pessoa que saiba ler o que está escrito no caderno, e aí eles vão acabar se encontrando com várias outras pessoas ao longo do trajeto da história. Não são personagens assim muito, né, marcantes. No caso, você vai ter os gêmeos, né, que moram numa região ali meio numa ilha, né? Parece que é uma ilha onde eles moram, e esses gêmeos eles são os caras que fazem intermédio entre umas pessoas que estão numa sociedade, num lugar mais industrializado, né? Numa espécie de parque industrial, e eles fazem contato com aquelas pessoas que estão mais afastadas, tipo esses meninos aí com o pai deles. E aí eles descobrem que esses gêmeos eles fazem para eles viverem bem do jeito que eles vivem, né? Bem, entre aspas, porque na verdade ninguém vive bem na Eles são história, mas deformados já, né? eles têm uma Provavelmente por conta deformação. do que levou aí à extinção das pessoas. Isso. Fica meio na dúvida, né? Porque a gente não sabe direito, né, qual que é. Esses gêmeos aí, eles trocam, né, mulheres por coisas, né? Por comida, né? Por E é uma animais. espécie de tributo também para esses caras, porque eles Sim, trocam para que eles não sejam agredidos, né? sim, exatamente. E aí você tem nessa sociedade industrial aí, você tem uma sociedade que ela é totalmente sexualizada a favor da violência sexual e do estupro, né? Então, os gêmeos, eles entregam essas mulheres, né? Eles caçam as mulheres e entregam para esses caras, e ali existem vários rituais, assim, que envolvem estupro coletivo, né? Inclusive, essa parte do quadrinho, ela é uma parte muito boa, assim, muito interessante, mas eu achei que algumas coisas ali que os caras falam, pelo menos na tradução do português, ela ficou meio esquisita, assim, eu não gostei muito. Mas não tira nada de bom da história, assim, é só uma coisa assim, que ele fala lá, né, Deus do pau, Deus porra, né, é uma coisa assim que no português ficou, eu achei que ficou meio esquisito, assim. Não sei, Mas, mas assim, mas há um culto fálico ali, né? isso exatamente, não só do fálico, mas da violência sexual também, né? Uhum. E aí eu acho que está um pouco relacionado com isso também, né? Uma sociedade onde os caras ali que meio que controlam toda a região, eles É o vivem Deus numa foda, eles chamam de sociedade Deus foda. amplamente. Hã? É o Deus Deus foda. foda, né? Deus foda. Ficou meio assim, né? Deus foda. E é Deus foda no sentido de Deus sexo, né? Relação sexual, coito. Não é Deus foda de tipo Deus coito seria bonzão. estranho, né? Deus coito. Isso. Enfim. E aí tem essa coisa, né? Esse culto ao sexo pelo sexo, né? A violência sexual, inclusive, numa sociedade que ela é controlada basicamente pela indústria, né? Pelas fábricas, assim, não tem nenhum tipo de humanidade nesse lugar. Até talvez menos do que nos lugares mais afastados, que é de onde vêm os dois garotos, por exemplo. Ali você tem, por exemplo, a bruxa, Isso, que é Você uma tem a bruxa, mulher você tem aquele outro cara que mora numa outra ilhota lá, que é dono do cachorro, né? enfim, não vou dar spoiler, mas Isso. Mas assim, você ele, tem. mas é aquele cara também, né, que ele lembra ainda o que era a vida antes dela se degradar ao ponto que ela se degradou. Sim, sim. Bem, e aí, né? Você quer fazer a sua apreciação agora ou faço eu primeiro a minha? Não, pode ir, 10, pode começar você. Quero ouvir sua Então tá apreciação. bom, eu vou falar aqui, né? Eu normalmente vou fazer o que eu sempre faço, que é pegar uma parte do quadrinho, né?
e falar especificamente sobre essa parte, assim. Eu achei muito louco essa questão do começo do quadrinho, bem do começo mesmo, assim, até chegar àquela parte que você descobre que o pai escreve e tal, no caderninho dele, que eu encontrei uma relação aqui com o livro Mitos, Emblemas e Sinais. Na verdade, não é o livro, né? É o o texto, né, Mitos, Emblemas e Sinais, que ele está no livro, né, Mitos, Emblemas e Sinais. É o mesmo livro, só que é um livro de vários artigos aí do historiador italiano Carlo Ginzburg, né, que é, se eu não me engano, acho que é o historiador, pelo menos da teoria da história, ele é o italiano que eu acho que é mais conhecido, assim, né, dentre os historiadores em geral. E aí é legal que o que, que acontece? A gente tem aí um cenário, né, igual você falou, que é um cenário distópico, futurista e pós-apocalíptico, né? Então ele é aquele que você tem uma grande destruição da humanidade, aí sobram pequenos focos, né, de seres humanos, o que é diferente do cenário distópico, né? O cenário distópico ele às vezes ele precede uma grande tragédia, mas essa grande tragédia ela é um fator que impulsiona, né, a criação de uma sociedade que consegue manter a população, né, e só encrudece as suas instituições. Nesse caso aí, a Ela gente só não é tem geralmente muito repressora, assim, né? isso. Nesse caso aí, a gente não sabe se tem instituição alguma, né? E tem Estado. Estado, Né? Não tem Estado, ah, uma situação de anarquia, mas no sentido, lógico, negativo da anarquia, né? Não é uma anarquia política, é uma anarquia totalmente despolitizada, ela é totalmente vazia, né, de significado político, onde na verdade impera a força bruta, e aí no caso, né, a força bruta impera através dos homens em cima das mulheres ali que elas quase não existem, né, e as que fora a bruxa, né, que é a única mulher ali que está dentro da civilização, as outras elas são capturadas para ser escravizadas e etc. E aí é legal que, assim, o que eu peguei aqui, que isso tem a ver com Ginsburg, né, no Mitos, Emblemas e Sinais. Nesse texto, Mitos, Emblemas e Sinais, o Ginsburg ele vai traçando meio que uma história da interpretação humana através dos sinais, para ele explicar como é que os seres humanos eles criaram a escrita, mas também como eles criaram a interpretação de outras questões ao seu entorno. Eita, peraí, o que eu fiz aqui? Outras questões ao seu entorno, inclusive até mesmo para eles utilizarem essa interpretação dos símbolos para justificar teorias raciais, né, teorias racistas do século XIX e as teorias eugênicas, que nada mais, nada menos é do que você interpretar simbolicamente uma pessoa e determinar o caráter daquela pessoa através daqueles símbolos que você constrói. Né? Então, por exemplo, a gente já falou sobre isso no mouse, né? Como é que você sabia o que era um judeu na Alemanha? Né? Você sabia através do sobrenome, através dos avós do cara, né? Porque não era um conceito religioso, como sempre foi. Né? O judeu ele acabou virando um conceito racial, aí virou um conceito racializado. E aí ele vai explicando isso. Só que aí é legal que antes dele chegar nessa parte do racismo, né, científico, da eugenia, né, dessas questões aí do século XIX, ele passa antes a falar como que o ser humano, né, ele inventou o alfabeto, como que ele criou o alfabeto fonético, né, e como qual o caminho que ele traça através da leitura que ele fazia do mundo ao ele através da caça, né, e através da leitura do espaço. Então eu achei legal porque para mim no quadrinho o que que acontece? O Jeep ele vai trazendo para a gente uma sociedade totalmente primitiva, né? No sentido de que os meninos eles se comunicam, é assim, o quadrinho abre com uma cena, um campo aberto, né? Que você não sabe o que está acontecendo ali. Aí você tem o som dos pássaros, aí depois você tem o grito de um menino, aí depois você tem um outro grito, e aí você descobre que eles estavam caçando.
Então, a comunicação no começo do quadrinho, né, bem na parte do começo do quadrinho, ela não é nenhuma comunicação feita através de uma língua, de um idioma, né, conhecido. Só que aí é lógico que conforme isso Vai aí, falando aqui, né, eu vou já tem mostrando. isso, aí conforme o quadrinho vai andando, aí você vai descobrindo, né, que tá, eles conversam, né, em um idioma conhecido, pelo menos um idioma que é revelado para a gente, né, pelo autor. E aí depois disso você descobre que aí o pai deles ele tinha um caderno onde ele escrevia, né? Então assim a gente não está partindo de uma sociedade primitiva, né? Isso mesmo. A gente não está partindo de uma sociedade primitiva que vai, né, que vai se civilizar depois, né? A gente está partindo num processo posterior, né? Ou posterior não, inverso, que é uma sociedade que era civilizada e que se primitivizou de novo por conta de algum acontecimento. E aí eu acho interessante o Jeep colocar a escrita no meio desse texto, né? Porque um dos grandes processos civilizatórios que a Europa considera, né, para dividir o que é civilização do que não é justamente a invenção do alfabeto fonético. Porque se você for observar a linha clássica da história, que foi aquela desenvolvida, né, durante os séculos aí, principalmente depois do Renascimento, o ponto de cisão entre pré-história, né, aquilo que não é história, e história, é justamente a invenção da escrita, né? Que não é necessariamente aquilo que fez a Europa se tornar o continente mais civilizado, nem o mais desenvolvido de todos, mas é o único ponto, né, que diferenciava em determinados pontos a Europa dos outros continentes, né, que não tinham o seu alfabeto fonético desenvolvido até mais ou menos ali o século Não, não, XVI, é XVII. alfabeto, na verdade, não necessariamente alfabeto fonético, né? Mas assim, por exemplo, os chineses, né? Os chineses eles têm lá os seus ideogramas, né? Mas nosso alfabeto também não é necessariamente fonético. Não Mas é, enfim, mas eu 10? entendi. Não, é que você tem o alfabeto fonético e você tem o nosso alfabeto que, teoricamente, seria a representação das letras, né? Mas não seriam, por exemplo, Isso. um alfabeto silábico ou um alfabeto Ah, não, sim, assim. mas é Assim, mas deu para entender o que você quis dizer. é o alfabeto aquele que é o que cada símbolo Decupa a significa palavra em qualquer. letras, né? Isso, Essas partes isso menores. mesmo. Não é igual, né, o chinês que você tem cada símbolo é uma palavra inteira, É, né? Ele que é ideográfico, né? é O, ideogrâmico. Isso. é, enfim, Enfim, né? sim, mas deu para entender. Mas aí, aí é muito louco isso, né? Porque ele vai caminhando meio que por um processo de que ele mostra para a gente que houve uma regressão, né? E pelo que está escrito ali, embora a gente não consiga entender o que está escrito, né? A gente sabe que o cara está escrevendo ali é um alfabeto que a gente usa no nosso dia a dia, que é o alfabeto fonético desse aí que eu falei, né? Você percebe ali que você tem a palavra formada por várias letras que elas vão se juntando para dar sentido a uma ideia. Então, eu achei muito interessante. Eu tenho até uma certa dúvida se o Gipe ele não chegou a ler esse texto do Carlos Ginzburg, né? Porque Italiano, né? é italiano, né? É o maior historiador, assim, um dos mais conhecidos da Itália, né? Se não o mais conhecido da Itália. E aí ele traz, né? Para mim é muito claro, assim, a influência do texto, o mitos, emblemas e sinais Ou às na, na, vezes ele só passou pelo mesmo processo, sim, não, ele pode ter tido o mesmo raciocínio, né? sem De necessariamente ter lido, mas que sem acabou necessariamente ter culminando lido. Mas, numa assim, mesma é bem caminho. interessante, porque fica bem marcado isso, Bem né? da hora. Eles descobrem, por exemplo, eles descobrem que é um ser humano, que eles encontram um osso de ser humano só pelo formato do osso, né? E aí no livro, no texto do Ginsburg, ele fala essas coisas, né?
ele fala que os caçadores de antigamente, do período pré, né, alfabético, assim, eles sabiam os movimentos dos animais e o que era o animal por ver o sinal da pata no chão. Então, era como se fosse uma espécie de ideograma, né? E aí ele fala que o alfabeto ele vai sendo criado a partir disso, né? Ele diz que se você desenhava uma pata, significava animal, mas aí como é que você diferencia o urso da raposa? Então, eles passaram a desenhar uma pata de urso e uma pata de raposa. E aí, tipo, eles foram criando, né? Até quando chega um determinado momento que eles não conseguem escrever, por exemplo, Rômulo desenhando, né? Tipo um cocô. Tomar no seu cu. Eles não conseguem escrever Rômulo ou Cláudio, né? Então teria que inventar alguma coisa que representasse cada uma das letras ali para eles conseguirem escrever. E aí que criaram, por exemplo, também o Rebu, né? O Rebu ele é meio que no meio disso daí, né? Então, essa teoria É sobre mais a ou origem da menos, né? escrita é mais ou menos. Ela, ainda que, né, ele diz que a escrita ela surge a partir de uma associação metonímica quase, né, entre Uhum, o traço deixado pela coisa e a coisa. sim. É mais ou menos isso. E eu nunca li esse texto, eu vou até procurar para ler, assim, nunca li, porque é mais uma leitura para quem é da história mesmo, né? Eu li para prestar o mestrado e eu não Então, passei. você não pode. Você passou, animal. Não, eu passei no outro, mas nesse aí que eu li esse livro eu não passei. Ah, Mas é isso aí. É isso mas aí. não, mas Ele, eu inclusive, vou, fiquei interessado. inclusive. Só que a próprio processo de origem da escrita, assim, é uma reflexão super interessante, mas não necessariamente foi meio por aí, né? Ah, não, ele Então, tá assim, é assim, mais uma ele reflexão prevendo tá. ao trabalho do historiador, né? Sim, sim, porque É. assim, depois disso, o que que ele faz? Ele vai explicando, né, como é que o ser humano ele entendia os sinais dele, depois como é que o ser humano ele, por exemplo, ele fala muito do Sherlock Holmes, né? Ah, Porque ele tá. fala que o Sherlock Holmes ele vai interpretando para chegar no crime. E aí depois aí ele vai vir na ideia do mito, né? Que é, tipo um emblema, sei lá, que é quando ele vai falar. E a partir dessa leitura de símbolos e de emblemas que ele cria o racialismo científico, né? Porque ele vai começar a criar determinados símbolos em determinadas raças para justificar, ó, o negro é inferior porque ele tem a cabeça grande, sabe? Sim. Coisa assim, pele Uhum. negra, né? E por aí vai. Mas a Da minha hora. associação Não. com o Jeep é essa aí, desse vai e vem civilizatório que ele faz aí com esse lance da escrita e da leitura da natureza. Eu achei muito louco isso daí. Não, é bem legal mesmo. Acho que isso eu não cheguei a ter uma reflexão tão profunda quanto essa, assim, mas realmente faz muito sentido essa leitura. É, legal, mano, da hora. Assim. Tenho até que vontade de ler de novo, para dar para observar essas questões e Leia, leia. entre outras coisas. Então, o bom é que dá para ler em meia hora, né? A gente nem falou isso, porque é um livro Sim. tão tão tranquilo assim, às vezes ele, nossa, é mó tijolo, né, o negócio ali, mas não, né? Você lê muito rápido, né? E você sabe, eu li o Jeep, esse aqui, o Filhos da Terra, o Terra dos Filhos, eu li antes da gente gravar um Rebu e Cerveja. Tipo, Tá esperando. a gente tinha combinado de contratar tal hora, aí você deu uma atrasada. Assim, eu já estava lendo antes, eu falei, eu vou esperar o Romulo lendo. Aí eu estava Agora quase fala. terminando, aí ia dar o horário, aí você falou assim, vou fazer um negócio aqui, tal, e você demorou tipo uns 15 minutos, assim, eu terminei de ler. Foi rapidão, assim. Inclusive Não, dá até, pra ler ó, muito rápido, mano. até tá marcado aqui a parte, ó, a última parte que eu li, né? Aí Sim. o restante aqui que eu li depois que você. Foi quase metade dele que eu li enquanto eu esperava você entrar na nossa gravação aí. Realmente, ele é rápido, ele tem muita imagem, né? Ele tem mais. Ele tem Ele tem pouco pouca texto, fala. ele tem pouco texto. E os quadros são muito grandes, né? Então, apesar Uhum, do livro ser grande, os quadros são grandes. Tem pouco quadro também. sim.
Então, mas é isso, cara. Eu também achei animal o quadrinho. Gosto de algumas coisas que ele desenvolve aqui, como a relação entre pais e filhos. Acho que é a questão aí uma das principais, como a questão do amor, né? Ele pode se revelar às vezes de outras maneiras. O pai, Sim, ele está fazendo aquilo no final das contas, né? A gente chega a ler o caderno dele, está fazendo aquilo porque ele quer proteger os filhos, ainda que seja às avessas, não batam nos seus filhos, para que eles possam sobreviver no Brasil do Bolsonaro, mas ele faz isso um pouco, o pai dele, né? Vou enfiar porrada nessa galera para eles ficarem fortes e tal. sim. Enfim, e é isso, assim, cara. Não tem muita coisa, na verdade, para falar. Eu acho que falta um pouco, vou fazer aqui uma crítica ao quadrinho em relação à narrativa. Falta um pouco, talvez, um aprofundamento de outros personagens, como a da bruxa, e até mesmo como é que funciona ali aquela galerinha do Deus Foda, né? Não sei, fica meio um pouco, não dá para entender direito quem que é o líder, quem que não é o líder e tal, e como é que aquilo ali funciona, mas também não, isso não perde em nada, assim, o quadrinho ele é Sim. maravilhoso e muito, a leitura, apesar dela ser uma leitura angustiante, é uma leitura que é prazerosa para quem curte esse tipo de narrativa, vale muito. E o fim, assim, do quadrinho, né, não dando spoiler, mas dando, ele não é um fim é, decadente, Pessimista, né? né? Ele Não fim dá um pessimista. Não, ele é um fim que traz um alívio, né? esperançoso, Esperançoso, de alguma maneira eles trocam o pai por uma espécie de mãe, né? Uhum. A figura materna ali retorna. É... O momento mais tenso, eu acho, que do quadrinho é quando ele vai para a fazenda dos gêmeos. Aquilo ali é, Sim, sim, aquela parte é terrível. carai, que porra é Aquela essa? parte ali dá um filme de terror foda. Foda, então, eu queria ver o filme, nunca vi, assim, é uma parada que eu tenho vontade de É. ver. Mas, É enfim, uma pena que esse filme não tem no Brasil ainda, né? não tem, às vezes você não Ele, tem nem legenda, às ele vezes tá, não, ele tá no MUBI Internacional. não, às vezes dá para baixar, né? Dá para fazer uma Ah, não, mas aí pirateada aí. sim, mas aí é coisa de vagabundo. É, coisa de filha da puta. Mas enfim, mas é isso, cara. Nada muito mais a acrescentar, só leiam aí o Jeep, leiam as outras coisas da Veneta. Veneta é foda, cara. Acho que é a melhor curadoria de histórias em Quadrinhos. quadrinhos do Brasil, fácil, né? Sim, Já, sim, já falou isso aqui. É, assim, de longe, a melhor editora de quadrinhos que o Brasil tem hoje, fácil, fácil. sim, sim. A Supera Veneta, tudo. inclusive, reedita umas coisas da Conrad, né? Vai trazer agora Blues do Robert Crumb com um Robert pôster Crumb. sensacional. E vai vir mais resenhas aí sobre os quadrinhos da Veneta, É né? isso aí. Mas eu já comprei a maior parte. Mas enfim, vamos aqui então nos despedir, pedindo aí para a galera deixar o like. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. O que importa é interagir. E se você puder, compartilhe aí com os seus amigos, seus parentes, seus inimigos e todos aqueles que têm acesso à internet. Sim, Certo? certo. E também não esquece de se inscrever aí no canal, né? Para Isso. ficar. Se inscreve aí no canal para vocês receberem aí quando a gente lançar os vídeos. E vem aí umas paradas legais depois das férias, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para todos e até a próxima. Até.